Capítulo 106, Robô móvel de segunda geração. Alponsus passou seu número de telefone para Anxiao. Esse é meu número. Se você precisar de algo, é só me ligar. Anxiao bateu na mesa algumas vezes antes de dizer, acontece que eu tenho uma pergunta. Quero aumentar rapidamente minha posição e nível de autorização na sociedade do Pacto de Sangue. Você tem alguma sugestão boa para mim? Afonso ponderou por um momento e decidiu fazer um favor a Anxiao. Ele pediu a um server para trazer o laptop da sociedade do Pacto de Sangue, e ele abriu um documento para mostrar a Anxiao. A parte superior do documento estava claramente marcada com sem acesso não autorizado. As sobrancelhas de Anxiao franziram enquanto ele lia. Chamada interna, não pública. Objetivo de convocação, Blood Act Society Assassins, Dark Level e Superior, Contract Mercenarias, 2 estrelas e superior, participantes atuais, 18 assassinos, 245 mercenários. Localização da atribuição, East Star Dragon, 20 km ao norte de Seagull City, River Valley Manor. Detalhes da tarefa, defender a mansão de River Valley, proteger, redigido. Chamada interna. Anxiao questionou. Apenas assassinos de nível escuro e acima receberão esta convocação. Você não deveria participar desta tarefa, pois você é apenas um assassino nível de escorpião. No entanto, eu poderia dar a você acesso ao backdoor esta atribuição e, após a conclusão desta atribuição, você pode subir imediatamente para o nível escuro. Assim que chegar ao local, alguém irá informá-lo com mais detalhes. Com tantos participantes, esta missão definitivamente não é uma batalha em pequena escala. Anxiao pensou em silêncio para si mesmo. Ele se lembrou de uma missão de recompensa que ele poderia fazer na cidade das Gaivotas que era fácil e ainda assim poderia render grandes recompensas. Estava convenientemente a caminho. Eu irei lá e darei uma olhada primeiro, Anxiao decidiu. Não posso acreditar que vou voltar para Star Dragon tão cedo. Felizmente, não serei identificado. As sobrancelhas de Anxiao uniram-se. Embora ele tenha deixado a Divisão 13, o status de relacionamento entre a Divisão 13 e ele não mudou em sua interface. Isso significava que a Divisão 13 ainda não o tratava como um inimigo. Ainda havia algum tempo antes de partir. Ele voltou para a base da Fabian Company e fez algumas máquinas que vinha planejando fazer há algum tempo. Sublinhado. Rover de segunda geração. Combate. Tipo, Robot. Grau. Verde escuro. Estatísticas básicas, 2.200, 37 de defesa, 168 de saída de energia, 83 de velocidade máxima, 640 de energia. Altura, 2,1 metros. Peso, 300 kg. Modo de controle, chip inteligente de baixo nível. Programado para identificação automática do inimigo. Fonte de energia, pacote de energia de alta potência, X4, uso de energia, 6 min, saída baixa, 15 min, saída total, capacidade de energia, 320 ONA. Módulo do cérebro, sistema inteligente de potência de fogo em busca de inimigos, ocupa 30 unidades de capacidade. Módulo ocular, escopo de scanner eletromagnético, busca de visão do inimigo que penetra em obstáculos, ocupa 15 unidades de capacidade. Módulos de braço, metralhadora de grande calibre de cano triplo, 70 a 85 danos, taxa de incêndio de 3,5, capacidade de 30 carregadores, capacidade de correia de mais 60, 75 saída de energia, ocupa 80 unidades de capacidade. Módulo esqueleto, sistema esquelético mecânico tipo K600, força 30, ocupa 40 unidades de capacidade. Módulo de pernas, sistema de roda triangular e estrutura de suspensão à prova de choque, reduza o impacto de terreno traiçoeiro, aumente a velocidade de movimento, ocupa 15 unidades de capacidade. Módulo de tórax, lançador de foguetes Honeycomb de pequena escala, equipado com foguetes de pequena escala, 180 a 230 de dano, induz dano de explosão adicional, capacidade de 6 tiros, ocupa 110 unidades de capacidade. Módulo de abdômen, armazenamento de pente, foguetes de pequena escala X12, cinturão de pente adicional X200 cartuchos, ocupa 20 unidades de capacidade. Habilidades. Furious Fusillade, armadura de titânio, reduz o dano físico recebido em 11%. Autodestruição para infligir 340 a 510 danos de explosão em um raio de 40 metros. Nota, um tanque em forma humana. Traço. Este rover foi feito com tecnologia muito melhor. Estava equipado com um chip inteligente, armadura de titânio, bateria de alta potência e um poder de fogo muito mais assustador. Anxiao era muito mais rico em comparação com quando entrou pela primeira vez na capital ocidental, então não precisava mais fazer um orçamento com cuidado. O custo da segunda geração do rover robot foi de mais de $20 mil. Já um preço com desconto devido às suas habilidades mais especializadas na fabricação de máquinas. Foi um preço que jogadores do mesmo nível nunca poderiam pagar. O rover de segunda geração pode ser usado como um forte móvel. No entanto, ele não poderia ser usado para trabalhar em uma tarefa independente, pois o chip de processamento não possui a capacidade de fazer julgamentos independentes e análises táticas. Com um poder de fogo tão forte, o rover de combate poderia fornecer suporte de poder de fogo e ataque em área. Mesmo depois que as munições foram totalmente consumidas, o sistema esquelético mecânico do tipo K600 permitiria ao rover ter ampla capacidade de combate corpo a corpo. Ele podia atacar a toda velocidade para derrubar inimigos e tinha capacidade de se autodestruir. Agora posso aumentar a produção do rover,
mas não posso carregá-los por aí, então devo encontrar uma base secreta para escondê-los. Embora este tipo de rover tenha grande poder de fogo, ele não permite uma mudança rápida de campos de batalha. Só posso usá-lo para batalhas estacionárias, então sua função é bastante singular. Os problemas estão nas áreas de movimento, capacidade de energia central e processamento de chips. Preciso de mais conhecimento prévio, que não tenho oportunidade de obter a partir de agora. Eu ainda tenho que lutar como franco atirador por enquanto. Devo aperfeiçoar minhas capacidades de atirador. Como Anxiao não tinha dinheiro e a tecnologia necessária, a ideia de um exército de robôs ainda não se concretizou. Anxiao armazenou todos os seus equipamentos maiores no depósito da Fabian Company para serem transportados por via aérea. Desta vez, ele pagou $50.000 para usar o serviço de transporte aéreo da Fabian Company novamente. Ele calculou que ninguém gastaria dinheiro tão extravagantemente quanto ele. A capital ocidental era a capital de Star Dragon, e Seagull City era uma cidade importante em East Star Dragon. Tinha uma grande área e, historicamente, encontrou uma maré de feras e sofreu uma grande perda como resultado. No entanto, teve a ajuda de toda a nação, o que lhe permitiu se reconstruir como uma importante cidade do Oriente hoje. Um monumento com dezenas de metros de altura erguia-se no centro da cidade. Estava gravado com os nomes de todos os sacrificados na batalha contra a maré besta. Na Batalha da Velhice, quando a cidade das Gaivotas foi confrontada com inúmeros ataques terroristas em grande escala pela organização Germinal, ela recebeu assistência de todos os lugares novamente, o que a tornou uma cidade ainda mais próspera. O fenômeno era bastante peculiar, numerosos infortúnios permitiram que a cidade se desenvolvesse mais rapidamente. As pessoas no Star Dragon acreditavam que era um bom presságio porque significava que mesmo se o Star Dragon enfrentasse contratempos, ele se recuperaria com mais força. Seagull Spirit foi mencionado repetidamente nas reuniões nacionais e nas notícias nacionais. O avião logo pousou no aeroporto da cidade. Qualquer um que entrasse e saísse de cada cidade em Star Dragon tinha que passar pelo respectivo posto de controle. Da mesma forma, o pouso do ar exigia uma permissão prévia da torre de controle aéreo. Os aviões da Fabian Company possuíam vagas de estacionamento privativas nos aeroportos das várias cidades de Star Dragon e, portanto, foram autorizados a pousar nesses aeroportos. Os jogadores também podiam comprar esses locais quando sua reputação no acampamento fosse alta o suficiente. Então, por que você me seguiu dessa vez? Anxiao se virou e olhou para Anthony ao seu lado. Anthony inalou uma baforada de seu charuto e riu. Infelizmente, a Fabian Company não possui nenhum ativo em Seagull City. Não temos escolha a não ser fornecer o avião de carga com sua oficina e depósito temporário. Eu o vejo. Anxiao entendeu. De repente, ele ficou frustrado porque percebeu que isso significava que a Fabian Company não tinha carros para ele emprestar. Ele estava a dezenas de quilômetros de River Valley Manor. A menos que eu deva recorrer a alguns truques antigos. Eu realmente tenho que fazer o ato imoral e proibido de roubar carros. Ele ainda tinha seus turnos, mas se ele dirigisse o carro nas ruas, algumas dezenas de carros de polícia e veículos de operações especiais o seguiriam em menos de 10 minutos. Como diz o velho ditado, quando você tem um problema, procure o público em busca de uma solução. Anxiao logo pegou emprestado um carro de um membro benevolente do público. Depois de passar pelo posto de controle e deixar a cidade, ele foi direto para a mansão. Era uma pequena floresta com um rio 20 quilômetros ao norte de Seagull City. Apenas animais selvagens gentis de tamanho médio a pequeno residiam nesta floresta, então não era particularmente perigoso. Anxiao localizou a mansão em seu mapa. River Valley Manor estava situada na floresta perto de um rio. Já era tarde quando o carro entrou na floresta. O sol da tarde preguiçoso brilhou sua luz através das frestas entre as árvores, pintando a floresta com um ambiente tranquilo. O som do motor assustou alguns cervos malhados que estavam dormindo. Anxiao de repente bufou pelo nariz. Ele detectou um cheiro leve e pungente, depois de filtrar rapidamente os cheiros de decomposição e excrementos de pássaros de sua memória. Ele chegou à memória de um cheiro semelhante. Uma luz brilhou nos olhos de Anxiao. Este é o cheiro de posse de armas. Uma batalha ocorreu aqui não muito tempo atrás. Para evitar um mal-entendido, Anxiao estacionou seu carro e pegou seu equipamento antes de começar a caminhar em direção à mansão. Ele parecia ser um músico deprimido que estava carregando uma caixa de guitarra e vagando, mas na realidade, sua caixa de guitarra estava armazenando seu rifle de precisão dobrado e braço mecânico leve. Suas Berserker Eagles e revistas estavam escondidas dentro de suas roupas, sua armadura de controle magnético ao redor de seu corpo, seu facão dobrável sob a camisa, as luvas incisivas termoelétricas inativas nas mãos e as botas eletromagnéticas prateadas nos pés. As botas pareciam um par comum de botas com seu exterior de couro, ninguém descobriria as partes de metal sem pressioná-las com a mão. Embora parecesse estar armado até os dentes, ele não trouxe sua lâmina cortante do vento, torçou o rover de segunda geração. Depois de caminhar um pouco, sinais óbvios de batalha apareceram nos arredores de Anxiao. Havia marcas de explosão, cartuchos vazios, marcas de pneus e até mesmo cinzas de mais de um veículo queimado no chão. Foi uma batalha devastadora. Anxiao já podia ver a mansão. No momento em que Anxiao estava pronto para se aproximar, ele parou de repente. No momento seguinte, um buraco de bala apareceu no chão à sua frente.
foi feito por um rifle de precisão. Se ele tivesse dado um passo à frente antes disso, teria atirado em suas pernas. Foi um tiro de aviso. O tiro veio da direção da mansão. Capítulo 107. Uma estranha atribuição de proteção. Anxial se abaixou para tirar a cápsula do chão. Foi uma rodada de perfuração de armadura. As pessoas em River Valley Manor provavelmente eram todas amistosas, então este foi apenas um tiro de aviso. Caso contrário, o atirador teria mirado em seus sinais vitais. Quando Anxial terminou esse pensamento, ele pegou uma velha moeda marrom, ergueu-a e agitou-a no ar. O atirador na mansão definitivamente podia ver através de seu alcance. A moeda havia sido passada para ele por Antônio antes de sua partida. Ele havia dito que poderia ser usado para testar sua identidade. Depois de esperar por 1 minuto ou mais, Anxial deu um passo à frente novamente. Na verdade, ninguém estava atirando nele desta vez. Ele então chegou com sucesso ao portão da mansão e percebeu que a defesa externa da mansão havia sido bastante reforçada. A parede externa tinha muitas placas de metal, que protegiam firmemente o interior da mansão. Havia marcas de explosões anteriores nessas placas de metal. Anxial entrou depois que o portão foi aberto. O layout da mansão foi apresentado diante de seus olhos. Ocupava um espaço muito grande e foi dividido em camadas interna e externa. A camada externa consistia em todos os tipos de estruturas de defesa, e mercenários armados estavam patrulhando a área. Eles falavam e fofocavam alto e fervorosamente, ao contrário dos soldados regulares que ficavam em silêncio na maior parte. Eles claramente careciam de disciplina. A camada interna era apenas o centro da mansão, uma mansão com um jardim e uma fonte. Uma grade preta cercava a mansão, demarcando claramente as áreas entre as camadas interna e externa. Podia-se ver, através da grade, que não havia ninguém na mansão ou no jardim. Era como se ninguém morasse ali. Recém-chegado, você é um assassino, certo? Um homem negro forte gritou para Anxial de lado. Foi a pessoa que abriu a porta para ele, sem esperar a resposta de Anxial. O homem negro gritou em seu walkie-talkie. Shen-Li, há um novo assassino aqui. Venha buscá-lo rapidamente. Espere por mim. Estarei aí em 1 minuto. Uma pessoa estava xingando do outro lado do walkie-talkie. Um mercenário chamado Shen-Li logo chegou antes do portão. Ele mostrou ao homem negro um dedo antes de olhar para Anxial para medi-lo. Venha me seguir. Anxial seguiu Shen-Li até o lado sudeste da mansão. Ele obteve uma breve explicação da estrutura de defesa da mansão de Shen-Li durante esta caminhada. O feudo tinha 3 lados voltados para a terra e o lado oeste voltado para o rio. Os assaltantes poderiam potencialmente atacar usando lanchas, mas se tornariam alvos fáceis se aparecessem no rio. Portanto, a frente do rio era o lado mais fácil de defender. Os outros 2 lados da defesa estavam nos lados sudeste e nordeste. Toda a estrutura de defesa era triangular. Shen-Li supervisionou todos os mercenários estacionados no lado sudeste. Que tipo de assassino é você? Shen-Li perguntou. Franco atirador. Isso é bom. Precisamos de um atacante de longo alcance. Anteriormente, um assassino que só sabia como atacar furtivamente de perto foi enviado para cá. Ele não poderia ser mais inútil. Anxial se virou e olhou para a mansão no centro antes de fazer 3 perguntas-chave em sua mente. Quem exatamente estamos protegendo? Por quanto tempo vamos nos defender aqui? Quem são nossos inimigos? Talvez todos os recém-chegados fizessem as mesmas perguntas. Shen-Li respondeu rápida e suavemente. Nosso chefe não disse quanto tempo mais temos para defender. Em qualquer caso, se não pudermos mais defender, serei o primeiro a evacuar. Não me importa quanto me paguem. Não serei carne de canhão. Não tenho certeza de quem são os inimigos. Às vezes, seremos atacados durante o dia. Outras vezes, à noite, somos atacados a cada poucos dias. Sempre haverá novos inimigos nos atacando. E quanto a quem estamos protegendo, Shen-Li de repente riu friamente antes de continuar. Ouvi dizer que o alvo se esconde na mansão, mas nunca apareceu antes. A atribuição nos proíbe de entrar na mansão. Pode muito bem ser que a mansão seja apenas uma casca vazia e não estejamos protegendo ninguém. Quaisquer que sejam os motivos do empregador, desde que ele me pague, estou bem. Uma mansão vazia, protegendo alguém que nunca havia aparecido antes, uma convocação de grupo ambígua, inimigos de fontes desconhecidas. Todos esses fatores, ligados entre si, deram a Anxial uma sensação estranha que não podia ser expressa em palavras. Ele sentiu uma névoa densa cobrindo toda a situação. A propósito, em que nível de assassino você é? Dark ou Ghost? Shen-Li perguntou sem pensar. Senhor, preto, nível de escorpião. Shen-Li sacudiu a cabeça e pareceu bastante surpreso. Escorpião? Por que você estaria aqui? Apenas assassinos do nível escuro e acima receberiam a convocação. Você não está qualificado, certo? Eu já estou aqui. Meu nível não é mais importante. Anxial não tinha interesse em se explicar a algum mercenário. Posso fazer o que quiser e não preciso me explicar para você. Basicamente, haja como se fosse seu. Embora você esteja apenas no nível de escorpião, você é um atirador com o qual podemos nos contentar, contanto que você possa acertar os inimigos com seu rifle de atirador. Estamos bem. Shen-Li então franziu a testa enquanto apontava para uma área distante e disse, você pode ver 3 fortalezas ali? Você irá para o do meio. Os irmãos Ornet farão os preparativos para você. Anxial olhou para a área. As 3 fortalezas estavam no ponto de intersecção das linhas de defesa sudeste e nordeste, e elas estavam no ponto superior da estrutura de defesa do triângulo. Essa posição ajudava os atiradores a maximizar seu campo de visão e, portanto, o alcance do atirador. Mas a desvantagem era que a posição era muito visível. Quando o inimigo atacasse, eles tentariam derrubar o atirador primeiro. Felizmente, as paredes das fortalezas estavam armadas com numerosas metralhadoras e lançadores de foguetes. Eles eram o lugar mais bem defendido.
Anxiao não se opôs ao acordo. Antes de iniciar qualquer missão em sua interface, ele era bastante indiferente a tudo isso. Anxiao caminhou até a fortaleza do meio e subiu até o último andar. Ele então avistou dois homens que carregavam rifles de precisão nas mãos e cochilavam perto da parede. Ao ouvir os passos de Anxiao, eles rapidamente abriram os olhos e olharam para o lado. Podia-se dizer que eles eram assassinos por sua disposição fria. Um deles era alto, enquanto o outro era baixo, e seus rostos eram semelhantes. Eles pareciam ser os irmãos Ornette, conforme mencionado por Shen Li. Novato? O alto falou com indiferença. Codinome, nível, habilidade. A sobrancelha de Anxiao franziu. Senhor, negro, escorpião, atirador. O que um novato nível de escorpião está fazendo aqui? O cara alto franziu a testa e ficou impaciente. Vá para a fortaleza da esquerda e seja o atirador assistente. Você será responsável por derrubar todas as pequenas batatas fritas que escaparem de nossos tiros. Você pode lidar com uma tarefa simples como esta, certo? Anxiao acenou com a cabeça. O baixinho apenas olhou para ele antes de voltar a adormecer. Parecia que ele estava orgulhoso e não estava interessado em falar com ele. Passaram-se apenas 12 minutos na mansão e Anxiao mudou-se para 3 locais diferentes. Ele não teve escolha a não ser caminhar em direção à fortaleza da esquerda. Esta era a área pela qual ele estava encarregado, o que significava que seu trabalho era ajudar os irmãos Ornette. Já havia uma pessoa na fortaleza à esquerda, um assassino com uma grande barba. Ele olhou Anxiao de cima a baixo e, depois que Anxiao se apresentou, ele foi direto ao ponto. Nível de escorpião, você ficará do lado esquerdo enquanto eu fico do lado direito. O lado esquerdo tinha o campo de visão mais limitado e, portanto, era o trabalho mais fácil. O assassino barbudo não confiava em sua habilidade, o que era normal. Anxiao não pensou 2 vezes. Ele estava bem em cuidar de sua própria área. Sublinhado. Você ativou uma missão em cadeia, chamada Proteção, resumo da quest. Primeiro, não teste a identidade do alvo de proteção. Segundo, não saia do seu posto. Terceiro, não deixe que os inimigos se infiltrem na mansão. Adiante, tente o seu melhor para se tornar útil. Dica: esta é uma missão em cadeia. Por favor, haja de acordo com as instruções. Primeira rodada. Derrote a primeira onda de inimigos. Recompensa da primeira rodada: 20.000 EXP. Outras causas para o insucesso da missão: 1. Entrada não autorizada na mansão. 2. Saindo da mansão por mais de 2 horas. Busca em cadeia. Interessante, Anxiao pensou consigo mesmo. Uma missão em cadeia era o tipo de missão em que o jogador tinha que completar o requisito anterior da missão antes de receber o próximo requisito. A dificuldade e a recompensa aumentariam cada vez mais a cada rodada. Ao completar todas as rodadas da cadeia, o jogador receberia uma recompensa extra. As missões em cadeia geralmente eram muito mais tediosas do que as missões normais. Eu verei a recompensa para a próxima rodada da missão antes de decidir continuar ou não. Se não for ótimo, simplesmente recuarei daqui, pensou Anxiao. Ele não sentiu que tinha que completar a missão, não importava o que acontecesse. Ele só continuaria se as recompensas fossem substancialmente altas. Depois de vagar pela mansão por algumas horas, ele decifrou a alocação de mão de obra no local. Os mercenários estavam armados com armas de fogo e veículos pesados. Também havia super-humanos por perto. Os mecânicos se encarregaram de consertar os equipamentos, fornecer munições e retificar as estruturas de defesa. Os assassinos eram a força mais de elite. Ao conversar casualmente com as pessoas de lá, Anxiao soube que eles estavam lá há mais de 10 dias. Pessoal mais capaz, como Ornette Botez, Shen Li, Volcano e Moon Lynch, já haviam feito sua reputação no local. O céu escureceu lentamente. As folhas foram suavemente varridas pelo vento noturno na floresta ao entardecer, fazendo sons silenciosos. Córregos perenes de água fluíram no rio. Toda a cena foi bastante pacífica. O som de um motor que se aproximava quebrou a serenidade na floresta. Posicionado na posição de franco atirador da fortaleza, Anxiao olhou através de sua mira. Havia muitos faróis na floresta distante se aproximando rapidamente da mansão. Os mercenários começaram a gritar, levando uns aos outros a voltar rapidamente para seus postos para se preparar para a batalha que se aproximava. Os passos concentrados soaram como ervilhas sendo fritas. Anxiao esticou o braço e um som agudo de engatilhamento foi ouvido em seu rifle. Ele também estava se preparando. Aí vem a primeira onda. Capítulo 108, terceira rodada. Apenas olhando para os faróis, Anxiao descobriu a composição militar dos inimigos, todos veículos blindados, e eles estavam se aproximando rapidamente. Tropas armadas com grande poder de fogo corriam logo atrás. No momento seguinte, os mercenários da mansão começaram a atirar. Pesadas metralhadoras explodiam e rugiam continuamente. Flashes de chamas em focinhos tornaram-se uma fonte de luz que chamava a atenção em meio à escuridão da noite. Anxiao olhou por um momento e logo sua mente se acalmou. O inimigo tinha um número limitado e um poder de fogo médio, de modo que não seria capaz de penetrar na cortina de disparos de metralhadoras dos mercenários. Tiros de franco-atiradores foram ouvidos da fortaleza central. Eles vieram dos irmãos Ornette. Os 2 tiros foram extremamente precisos, acertando direto nos alvos. Anxiao olhou para sua área e percebeu que ela tinha um alcance de visão limitado e ângulos difíceis. Muito provavelmente, apenas os inimigos que escorregaram pela rede invadiriam acidentalmente esta área. No entanto, aconteceu que uma pequena equipe de inimigos havia se infiltrado neste lugar. Ele ergueu seu falcão vermelho antes de mirar na mira e atirar. O tiro perfurou o pescoço de vários inimigos ao mesmo tempo, lançando massas de névoa de sangue. O cara de barba grande estava inicialmente cético quanto à habilidade de Anxiao,
mas depois de dar algumas olhadas nele quando ele não estava ocupado, ele ficou secretamente chocado e sabia que não precisava mais se preocupar com esse senhor Black. Porque Anxiao tinha feito todos tiro único. Portanto, ele parou de se virar para supervisionar Anxiao e deixou aquela área inteiramente para ele com conforto. A batalha durou apenas meia hora e os inimigos sofreram grandes perdas. Eles nem mesmo conseguiram chegar a menos de 200 metros do solar. Anxiao conseguiu derrubar 9 inimigos no total. Sublinhado. Primeira rodada concluída. Você ganhou 20.000 XP. Mudança no requisito da quest. Requisito da segunda rodada. Defenda a mansão River Valley. Duração, 3 dias. Recompensa, 80.000 XP. Traço. A primeira onda era muito simples, e a XP recompensada parece ser muito pequena, mas o aumento para o segundo turno não é tão ruim. Anxiao coçou o queixo. A primeira rodada dá 20.000 XP, a segunda rodada recompensa 80.000 XP. Com base neste incremento, a terceira rodada pode render-me 320.000 XP, e a quarta rodada seria mais de 1 milhão de XP. Pare, estou apenas sonhando aqui. Mas, honestamente, a terceira rodada iria recompensá-lo pelo menos com mais de 150.000 XP. Anxiao sentiu que era uma perda de tempo fazer o segundo turno, que duraria 3 dias inteiros, mas ele mudou rapidamente de pensamento. Ele poderia ficar lá e ganhar XP emprestando as instalações e oficinas dos mecânicos de lá para consertar o equipamento dos mercenários de graça. Anxiao sempre foi um realizador. Depois de se decidir, ele foi imediatamente para a área de logística para encontrar os mecânicos locais. Eles eram, em sua maioria, pseudo-mecânicos que haviam aprendido algumas habilidades de reparo para seu trabalho secundário. Havia apenas 2 mecânicos super-humanos adequados lá. Você quer nos ajudar a consertar o equipamento? Um reparador ficou surpreso. Você é um mecânico? Anxiao começou a se provar diretamente por meio de ações. Ele pegou uma pistola na mesa de trabalho e a desmontou com apenas alguns movimentos antes de montá-la rapidamente, como se estivesse fazendo mágica. Todo o processo fluiu sem problemas, durando menos de 2 segundos. Ele não era mais um novato na organização germinal que levava 40 segundos para montar uma pistola. Com o efeito adicional de suas várias habilidades, sua habilidade de fazer e montar máquinas havia atingido um nível além do de uma pessoa comum. O grupo de reparadores concordou com o pedido de Anxiao sem hesitação. Eles estavam até um pouco ansiosos para recebê-lo. Os trabalhos de conserto eram enfadonhos e cansativos, e eles nem mesmo recebiam um pagamento extra por isso. Quando alguém inesperadamente queria assumir este trabalho difícil, todos estavam ambiciosos para entregar todo o trabalho a este legítimo mecânico que apareceu do nada. Ponto. Antes do amanhecer, Shen Li entrou na área de logística carregando uma metralhadora estragada. Ele estava procurando um mecânico com o qual estava familiarizado para consertar sua arma. Wan Shi, ajude-me a consertar essa metralhadora. Wan Shi era um homem magro de meia idade. Ele usava um colete e estava cochilando ao lado. Ao ouvir a voz, ele abriu os olhos e olhou para Shen Li. Deixe a arma aí. Vou consertar quando estiver livre, disse ele de uma maneira bastante descontraída. Você poderia, por favor, se apressar com isso. Posso precisar usá-lo durante o dia. Wan Shi estava ficando impaciente. Tudo bem, vou consertar para você mais tarde. Shen Li não teve escolha a não ser deixar isso para ele. Embora Wan Shi fosse mal-humorado, ele era um legítimo super-humano mecânico com excelentes habilidades. Só ele poderia ajudá-lo, já que não queria que a metralhadora funcionasse mal novamente em um momento crítico durante a próxima batalha. Depois que Shen Li saiu, Wan Shi fechou os olhos novamente e voltou a cochilar. Depois de 5 minutos, ele ouviu passos se aproximando mais uma vez. Ele abriu os olhos com impaciência antes de perceber que era Shen Li novamente. Por que você está tão ansioso? Assim que eu tiver tempo, vou consertá-lo para você. Então pare de me incomodar. Wan Shi estava claramente irritado. Surpreendentemente, Shen Li balançou a cabeça e disse: devolva a metralhadora para mim. Vou mandar outra pessoa consertar. Wan Shi franziu a testa. Embora estivesse irritado com os repetidos distúrbios de Shen Li, ele não queria que a arma faltasse novamente. Afinal, ele também estava alojado dentro da mansão. As habilidades de outras pessoas não são boas o suficiente. Assim que o sol nascer, vou consertar para você, ok? Ele respondeu. No entanto, Shen Li foi inflexível em querer ter sua metralhadora de volta. Está bem, a habilidade do outro cara é melhor do que a sua. Wan Shi ficou instantaneamente furioso com o comentário. Todo mundo conhecia todo mundo em uma pequena área de logística como essa. O outro mecânico legítimo nem mesmo era tão bom quanto ele. Muito menos o bando de reparadores. Quem você está tentando blefar? Mas Shen Li foi muito insistente. Wan Shi não teve escolha a não ser devolver a arma. Quando ele viu que Shen Li estava caminhando para o outro lado da área de logística, ele pensou por um momento antes de decidir seguir atrás. Ele queria ver quem era esse mecânico, que supostamente era melhor do que ele. Ao chegar ao local, Wan Shi ficou chocado com o que viu. O bando de reparadores de classe baixa se aglomerava em torno de um homem de preto e o encarou com olhares de espanto, ciúme e curiosidade. Wan Shi ficou pasmo depois de dar uma boa olhada no homem. O homem de preto moveu as mãos na velocidade da luz, como um fantasma, para operar todos os tipos de equipamento rapidamente. Ao fazer isso, ele estava consertando várias armas simultaneamente em um estilo natural e fluido. Foi tão suave que ele nem precisou parar para pensar. Wan Shi nunca tinha visto uma técnica como essa. Ele era definitivamente um mecânico de classe alta. Originalmente, os reparadores tinham apenas a mentalidade de enviar seus trabalhos de reparo a Anxiao para que pudessem relaxar. Mas quando Anxiao iniciou seu processo de reparo, sua técnica, que era extremamente rápida,
rapidamente chamou a atenção deles. Eles estavam intoxicados só de olhar para ele e queriam anotar cada passo seu. Muitos detalhes da técnica foram extremamente inspiradores para eles. Se eles possuíssem uma interface, a seguinte mensagem teria aparecido, sublinhado. Você ganhou uma visão ao observar o maquinário de conserto de Anxiao. LV34. A proficiência da habilidade de reparo foi aumentada. O outro mecânico, que tinha um padrão semelhante ao de Wang Shi, também observava Anxiao com uma expressão de obsessão. Para Wang Shi, a técnica de Anxiao era perfeita, para ser exato, seu padrão não era alto o suficiente para perceber qualquer falha na técnica de Anxiao. Ele se sentia um tanto desanimado e queria ir embora, mas não conseguia. Ele não resistiu ao desejo de ficar lá e continuar assistindo os reparos de Anxiao. Ele estava profundamente em conflito. Anxiao estava concentrado em seu trabalho de reparo e não se importava com o que os outros ao seu redor pensavam. Como resultado, sua EXP aumentou rapidamente. O efeito de reparos meticulosos nível 1 foi consideravelmente melhor do que habilidades de reparo comuns. Elas não eram habilidades da mesma classe. As armas e maquinários mais básicos poderiam ser consertados com rapidez e facilidade. Anxiao poderia até ter sido mais eficiente se não fosse pela falta de equipamentos melhores. Nos 3 dias seguintes, além de descansar um pouco, Anxiao esteve continuamente envolvido em batalhas e reparos. 4 ondas de inimigos atacaram a mansão neste período de tempo por meio de vários métodos, incluindo um ataque de lancha, um ataque de veículo blindado e um ataque furtivo. Um grupo de inimigos usava ternos de sapo e tentou se infiltrar no local mergulhando no rio no lado oeste. Eles foram localizados e mortos pelos atiradores. Os ataques do inimigo aumentavam gradualmente de intensidade. Anxiao podia sentir, com sua perspicácia, que os guardas da mansão pareciam estar ficando fracos demais para se defender dos ataques do inimigo. Numerosos dias de batalha contínua de alta intensidade estavam afetando sua psique, e o efeito de sua exaustão acumulada estava em erupção. Como resultado, erros e baixas começaram a aparecer no campo de batalha. A luta dos mercenários não teve muito impacto sobre Anxiao. Ele estava se sentindo à vontade em lidar com sua pequena área, abatendo todos os inimigos que entrassem nela. Ao mesmo tempo, percebeu que havia cada vez mais peixes que escapavam da rede e entravam em sua área. Parecia que os Hornet Broters estavam lentamente mostrando sua incapacidade de lidar com ataques com tal intensidade. 3 dias se passaram sem problemas. Quando a primeira luz apareceu no céu, uma mensagem foi enviada imediatamente para a interface. Sublinhado. Rodada 2 concluída. Você recebeu 80.000 EXP. Não é ruim, mas a terceira rodada provavelmente vai ficar muito difícil. Anxiao foi acordado de sua soneca. Ele recebeu um total de 180.000 EXP ao completar a missão, trabalhar em máquinas e matar inimigos. Ele estava bastante satisfeito com a eficiência. Sublinhado. Mudança no requisito da quest. Terceira rodada. Defenda-se contra a próxima onda de ataque. Recompensa, 150.000 EXP. Anxiao praguejou. Ele tinha um mau pressentimento sobre esta rodada da missão. A próxima onda de inimigos era provavelmente muito poderosa, e havia 90% de chance de que os mercenários não fossem capazes de se defender deles. Capítulo 109. Mudando a maré. Boom. Foi uma chuva forte. O céu escuro foi repetidamente dilacerado por raias e rajadas de relâmpagos brilhantes. A chuva caía torrencialmente. A cortina de chuva estava limitando o campo de visão de todos, o que por sua vez reduziu a precisão do tiro. Os mercenários tiveram que cobrir as armas e equipamentos com tampas impermeáveis contra a violenta tempestade, pois não eram à prova d'água, e também enviaram suas reservas de munição para áreas abrigadas. A chuva forte inundou o mundo inteiro e seu som encheu os ouvidos de todos. As fortalezas estavam saturadas de umidade. Anxiao colocou-se longe da janela para evitar ficar encharcado. Ele olhou para o tempo lá fora e franziu a testa. Um clima terrível como esse é claramente gerado propositalmente pelo sistema. Aposto que a próxima onda de ataque pesado virá neste momento, caso contrário. Anxiao estava apenas na metade de sua frase antes de parar esse pensamento. Como ele poderia brincar daquele jeito e arriscar azarar a si mesmo? Uma série de sons de motor foram ouvidos na chuva. O inimigo estava vindo para eles ferozmente desta vez. Hordas de veículos blindados dirigiam-se à mansão durante a tempestade. Incontáveis gotas de chuva se espatifaram na armadura de metal gelada. Incêndio. Os mercenários na mansão gritaram furiosamente, e os sons de metralhadoras e lançadores de granadas se seguiram. No momento seguinte, um poder de fogo ainda maior irrompeu da carreata inimiga. Mais do que alguns mísseis de pequena escala pousaram na parede externa da mansão, que explodiu as 2 metralhadoras e o artilheiro ali. Enquanto Anxiao atirava com seu rifle, ele ouviu Shen Li o negro gritando no walkie-talkie. O inimigo tem lançadores de foguetes, devemos fugir. Vai e acerte-os com força com nossas metralhadoras e granadas. Os atiradores se apressam e disparam. Não me faça perguntar a você. Apresse-se e faça alguma coisa. Acabaram de aparecer no rio mais de 20 lanchas. Aqueles estacionados no lado oeste. Rapidamente vão e os interceptam. Não os deixe chegar perto da costa. Merda. Helicópteros. O som de asas girando foi ouvido no céu. 2 helicópteros Y-5 Snack estavam atacando de cima. Raios brilhantes no céu escuro destacaram as características ferozes dos helicópteros. O artilheiro, usando óculos com proteção contra vento, controlava um canhão de máquina de 6 canos de grande calibre na lateral do helicóptero e liberava um poder de fogo surpreendente. O tamanho dos canhões era quase como de um míssil de pequena escala. Sua capacidade de penetração e poder de dano eram incomparáveis.
aos tiros de metralhadoras comuns. Eles foram até mesmo despedidos a uma taxa muito elevada. As rodadas canônicas contínuas se conectaram para formar uma linha laranja e varreram o solar de cima. As paredes defensivas externas do feudo eram menos do que inúteis contra os inimigos do céu. O número de baixas dos mercenários aumentou. Os sons de palavrões, gritos, choro, chuva, armas de fogo e motores rugindo formaram uma sinfonia de batalha, tão grande quanto horripilante e tão confuso quanto febril. Os helicópteros eram sua maior ameaça. Alguns metralhadores apontaram rapidamente suas armas para eles. No entanto, simplesmente voando mais alto, os helicópteros Y-5 SNAC saíram facilmente do alcance das metralhadoras. Os projéteis perdidos que conseguiram atingir os helicópteros não conseguiram penetrar em seu exterior blindado. Snipers, mate os pilotos. Shen Li estava gritando desesperação. Cuidaremos dos helicópteros. Outros atiradores, vão e impeçam as tropas terrestres de entrar. Os irmãos Hornet deram uma ordem na rede de comunicação da fortaleza central. Depois disso, eles começaram a atirar nos helicópteros, mesmo com as densas cortinas de chuva. Han Xiao pôde ver as faíscas geradas quando os tiros de franco-atirador pousaram na blindagem externa dos helicópteros. A janela do piloto era feita de vidros de alta qualidade à prova de balas. Isso exigiria pelo menos 7 a 8 rodadas para penetrar. Han Xiao de repente sentiu que algo estava errado. Ele rapidamente colocou a arma no ombro e se afastou da janela de tiro. Como você se atreve a sair do seu posto sem autorização? O cara barbudo ficou furioso com o que viu. No entanto, ele estava apenas na metade de suas palavras quando o som de uma violenta explosão o parou. A parede da fortaleza explodiu violentamente, e o cara barba grande foi instantaneamente atingido pela onda de choque e pousou na outra parede. Seus braços estavam completamente quebrados e ele chorou de dor. Os 2 helicópteros Y-5 SNAC foram equipados com 4 mísseis de ataque aéreo, que foram usados para explodir diretamente as 3 fortalezas. A fortaleza central foi atingida com mais força, explodiu em ruínas e, como resultado, os irmãos Hornet foram mortos instantaneamente. Sua carne, junto com poeira e tijolos quebrados, foi jogada para fora do local pela onda de choque. As 3 fortalezas foram destruídas. Sem a ameaça de atiradores, os helicópteros tornaram-se muito mais agressivos, como um cachorro selvagem com tesão. O enorme poder de fogo mantinha os mercenários escondidos e eles nem se atreviam a expor suas cabeças. Embora Han Xiao tenha evitado com sucesso a explosão, ele foi atingido pela onda de choque. Ele não sofreu muitos danos. No entanto, o telhado sobre sua cabeça foi completamente destruído e a forte chuva caiu diretamente em sua área. Como resultado, ele foi exposto diretamente no campo de visão dos inimigos. Ele estava em uma situação terrível. O inimigo tinha superioridade terrestre, aérea e marítima. A mansão estava sendo atacada de 3 maneiras diferentes. Ele se virou e olhou para a cena horrível da batalha. Os mercenários não aguentam mais. Seus olhos pareciam preocupados. As pessoas de fora não podem mais suportar o ataque. 2 homens estavam olhando pela janela para a batalha da sala de estar da mansão no centro de River Valley Manor. Um deles tinha as 2 mãos pressionando o parapeito da janela. Ele era um velho careca. Ele usava óculos de armação preta e suas sobrancelhas e barba eram totalmente brancas. A outra pessoa estava atrás do velho em um ângulo com os braços cruzados. Ele parecia ser um homem de meia idade. Seu cabelo curto preto estava penteado para trás. E havia apenas um ligeiro envelhecimento no cabelo perto de suas têmporas. A única coisa em comum sobre ele provavelmente era sua disposição. Ele tinha um sorriso gentil no rosto, o que o fez parecer bastante amigável. O homem com uma disposição gentil riu. Parece que é hora de eu agir. O velho careca sentiu. Temos defendido por tanto tempo. Xena deveria ter erradicado todos os traidores da organização. Minha vida depende de você agora, meu velho amigo. O homem gentil acenou com a cabeça e se preparou para sair. De repente, ele parou seus passos e percebeu uma mudança repentina na situação da batalha. Parece que tem um cara interessante que acabou de aparecer. Eles não precisam mais de mim. O velho careca se assustou e olhou pela janela. Escondido dentro da estrutura de defesa, Shen Li gritou em seu walkie-talkie. Há algum atirador que ainda está vivo, sem derrubar os 2 helicópteros? Vamos todos morrer aqui. De repente, uma bala carmesim atravessou a cortina de chuva e atirou no cinturão de munição de um dos canhões da máquina do helicóptero com extrema precisão. A rodada carmesim então rachou, e uma chama irrompeu de dentro dela na forte chuva torrencial. Rodada altamente explosiva. O gás laranja de alto explosivo preencheu cada lacuna que tocou e viajou através da fenda entre o exterior blindado e acendeu o cinturão de munição. O helicóptero, que estava agindo de forma triunfante um momento atrás, explodiu naquele instante enquanto todos os canhões explodiam ao mesmo tempo. A bala de alto explosivo não era poderosa por si só, mas acendeu as balas canônicas fatais de grande calibre, que eram tão poderosas quanto minas terrestres. Todos os que estavam no helicóptero morreram. As esferas voadoras perfuraram o pescoço do piloto e o sangue espirrou na janela lateral. O helicóptero perdeu o controle antes de cair do céu no chão. Ambas as partes puderam sentir a vibração violenta no chão. Nas semi-ruínas da fortaleza esquerda, Han Xiao, que disparou o tiro, engatilhou seu rifle de precisão para descarregar o cartucho que ainda estava fumegante. Seus olhos estavam sérios e calmos. Naquela conjuntura crítica, ele injetou uma grande quantidade de SXPM,
sniping, de forma que subiu para o nível 9. Esta foi a razão pela qual ele conseguiu atirar com tanta precisão. Ele havia acertado os canhões do cinturão de munições do helicóptero de um ângulo extremamente obscuro. No entanto, esse tiro também causou várias consequências ruins. O outro helicóptero Y-5 Snack apontou todo o seu poder de fogo para a fortaleza esquerda. Além disso, as tropas terrestres inimigas sabiam que os helicópteros eram seu trunfo, portanto, todos cooperaram e atiraram juntos na fortaleza. Um número assustador de tiros quebrou a cortina de chuva e explodiu na fortaleza esquerda. O rosto do cara de barba grande ficou pálido como um fantasma enquanto ele pensava que seria feito em pedaços. Como ele poderia correr mais rápido do que os disparos do canhão com suas duas pernas curtas? Bem em seu momento de desespero, ele de repente sentiu uma grande mão pegando pela nuca e uma grande força que o arrastou para longe na velocidade da luz. No instante seguinte, toda a fortaleza esquerda explodiu em ruínas. Se tivesse sido um segundo antes, o cara barba grande teria sido feito em pedacinhos. Depois de escapar do perigo, o grande barbudo sentiu sua gola sendo liberada. Sua bunda caiu bem no chão. Ele rapidamente se virou e olhou para a pessoa que o salvou. A visão de Anxiao, que estava vestido de preto, parado sob a chuva forte, apareceu em seus olhos. O cara barbudo não se preocupou em agradecer a Anxiao por salvar sua vida antes de perguntar em estado de choque: como você correu tão rápido? Porque sou tão livre quanto o vento. O cara de barba grande ficou completamente pasmo. De que tipo de merda você está falando? Assim que Anxiao terminou de brincar, seus dois pés pousaram no chão. Suas botas eletromagnéticas então se acenderam com um brilho azul escuro e a força eletromagnética explodiu para fora delas, fazendo Anxiao deslizar rapidamente enquanto patinava no gelo. Ele estava se movendo mais rápido que um carro e, assim, com 2 ou 3 escorregadores, atingiu o topo da jangada da parede externa. Para grande surpresa dos mercenários, Anxiao estava disparando para a esquerda e para a direita rapidamente como um relâmpago de cor escura na jangada. Nenhum inimigo poderia travar com precisão nele. Ele se esquivou de todo o fogo inimigo. Veja minha habilidade majestosa. Anxiao começou a atirar enquanto se movia em alta velocidade. O campo de visão para atirar era algumas vezes maior lá do que na fortaleza esquerda. Sua habilidade de snip, que tinha acabado de atingir o nível 9, podia controlar todo o campo de batalha. O movimento fornecido pelas botas flutuantes era suave e constante, então Anxiao não gastou muito de seu esforço controlando as botas. A dificuldade em controlar as botas era tão alta quanto a dos tênis comerciais eletrônicos de patinação, portanto, o movimento de alta velocidade não afetou significativamente a precisão dos tiros de Anxiao. Rodadas após rodadas foram disparadas contra os inimigos. As rodadas de alto explosivo, aim, flash e penetração se revezaram para serem disparadas do rifle de precisão. O marcador mais útil sempre foi usado no momento e local mais apropriados. Por exemplo, quando um veículo estava tentando disparar uma granada contra uma das metralhadoras do solar, uma bala flash apareceu no momento mais oportuno e fez o inimigo atirar no ângulo errado. Sublinhado. Você está atirando em movimento. Você aprendeu uma técnica de moving snip, um 100 traço. Desencadeou o aprendizado de uma nova habilidade. Os olhos de Anxiao brilharam. Essa habilidade só poderia ser acionada quando a habilidade Snip estava acima do nível 8. Ele disparou mais alguns tiros e percebeu que, ao acertar um alvo, ganhava um ponto de progresso. Ele imediatamente ficou mais entusiasmado em atirar nos inimigos. Anxiao evitou a maioria dos ataques dos inimigos com a ajuda das botas flutuantes. No entanto, os inimigos reconheceram sua habilidade de controle de área como um franco atirador. Eles teriam muita dificuldade em dar o próximo passo sem derrubá-lo. Assim, Anxiao logo sentiu seu intenso entusiasmo e mais uma vez recebeu o fogo concentrado dos inimigos. A pressão sobre ele aumentou drasticamente, e ele frequentemente era baleado por balas perdidas. Ele não teve escolha a não ser proteger seu corpo com sua armadura magnética. O último helicóptero Y-5 Snack balançou para a esquerda e para a direita para evitar que Anxiao cortasse suas partes vitais. O canhão da máquina disparou de forma consistente, causando muitos problemas para Anxiao. Mesmo com a armadura magnética, era doloroso para ele fazer algumas rodadas de canhão. Para piorar as coisas, os disparos canônicos tiveram um efeito de retrocesso, que já fez Anxiao errar alguns de seus tiros. A armadura em seu peito recebeu mais 3 balas de canhão de grande calibre. Anxiao sentiu um aperto no peito. Ele foi empurrado alguns metros para trás e quase caiu da jangada. No entanto, o dano não foi significativo para ele. Sua contagem atual de HP era superior a 2000 e, com a ajuda da armadura retrátil magnética, ele poderia sofrer danos muito maiores. Nesse momento, os mercenários da mansão começaram a revidar e a complementar ativamente as táticas de batalha de Anxiao. Oi, atirador, pare de sonhar acordado. Continue lutando como antes, nós coordenaremos seus ataques. Shen Li gritou no dispositivo de comunicação. Capítulo 110. O personagem principal do planeta Água Marinha. Alguém disse uma vez que, se alguém revisse sua vida anterior, perceberia que os erros cometidos no passado voltariam para assombrá-lo. Se essas palavras fossem verdadeiras, Anxiao sentiu que estava fadado a se tornar o dono de uma casa mal assombrada, cercado por espectros odiosos, já que todos os inimigos que ele matou o encararam com olhos vingativos e raivosos. No momento mais crítico, Anxiao usou suas incríveis habilidades de atirador para estabilizar a situação de batalha. Ele deu aos mercenários tempo para se reagrupar, e o resto dos atiradores sobreviventes também aproveitaram a oportunidade para se dirigir a novos esconderijos.
Os mercenários fizeram de Anxiao o lutador principal, e todos eles forneceram apoio para ele. O plano do inimigo de suprimir Anxiao com fogo pesado falhou gravemente. As tropas trabalhando com Anxiao conseguiram aliviar seu estresse e pressão. Por sua vez, isso trouxe o melhor de sua força e tornou sua luta mais fácil. Você está atirando em movimento. Você aprendeu uma técnica de Moving Snip. Sem. Você agarrou com sucesso. Moving Snip. Moving Snip LV.1, 04500. Redução da perda de precisão do tiro em movimento, mais 2% de precisão de tiro explosivo, mais 1% de taxa de tiro quando equipado com rifles de precisão. Anxiao percebeu que, Moving Snip, não exigia grandes somas de pontos de EXP. Ele canalizou seus pontos de EXP adicionais para a habilidade e aumentou a habilidade para o nível 4. Ele ficou mais confortável operando um rifle de precisão e pôde usar a arma da melhor maneira possível. Após o forte impulso inicial do inimigo, a situação estava de volta a favor dos defensores. As tropas inimigas que chegavam estavam cansadas. Eles queriam usar explosivos para abrir um buraco nas paredes externas do jardim e seguir dirigindo seus veículos para dentro do complexo. No entanto, as duras placas de aço e concreto com os reparos urgentes em andamento tornavam o exterior impossível de explodir. Os inimigos então mudaram seus planos e queriam exterminar os guardas da base diretamente, mas em vez disso, eles foram parados pelo poderoso Anxiao, que de repente surgiu diante de seus olhos. Os inimigos perceberam que seu ataque estava descendo a colina. Eles começaram sua retirada e deixaram pilhas de cadáveres. O helicóptero Y-5 Snack deu meia volta e voou para longe do local. O helicóptero não teve a audácia de voar próximo ao solo. Os pilotos temiam que Anxiao pudesse atirar em seu tanque de combustível e armazenamento de munição, o que limitaria a capacidade de combate do helicóptero, tornando-o menos ameaçador. A batalha finalmente acabou. Anxiao deu um suspiro de alívio. Seu HP caiu mais de 600 pontos. O nível de resistência da armadura retrátil controlada magneticamente foi reduzido em grande parte, mas ele trouxe algumas peças mecânicas com ele, para que ele pudesse realizar reparos no item danificado. Os mercenários ao seu lado estavam todos exaustos. Eles desabaram no chão de fadiga. Shen Li caminhou em direção a eles. Ele estava curioso sobre as habilidades de Anxiao. Ele queria descobrir a capacidade total de luta de Anxiao e perguntou: Senhor Black, você está bem? Anxiao acenou com a mão para indicar que ele estava bem no momento. Embora Shen Li parecesse aliviado, na verdade ele ficou um pouco chocado. Ele não esperava que o assassino do nível de escorpião fosse mais confiável do que os irmãos Hornet. Atirar nos inimigos sob um fogo inimigo tão poderoso e concentrado não era um feito que poderia ser alcançado por um indivíduo no nível de escorpião. Shen Li suspeitava que o Sr. Black era um novo membro da Dark Web, o que explicaria seu nível bastante baixo. Com base em seu desempenho na batalha anterior, enquanto ele sobrevivesse, ele poderia facilmente atingir o nível fantasma. Terceira rodada concluída. Você ganhou 150.000 EXP. Mudança no requisito da quest. Requisito da quarta rodada: defenda-se contra 5 ondas de ataques. Recompensa: 40.000 EXP por onda. EXP acumulado será mantido se a missão falhar. Recompensa especial: 100.000 EXP. Anxiao se sentiu desamparado, porque é outra missão de defesa. Pode haver mais variedade. 3 fortes foram destruídos e muitas tropas mercenárias também morreram. Toda a missão será uma defesa sem fim contra os ataques inimigos. O único consolo é provavelmente a experiência e a recompensa especial. Talvez a recompensa especial seja a razão por trás de todos os requisitos ocultos para a missão. Que táticas especiais eles usarão desta vez? Anxiao foi até a zona de logística para iniciar os reparos do equipamento danificado e reabastecer a munição esgotada. No caminho para lá, ele foi recebido com olhares de respeito dados pelas tropas mercenárias. A aparência deles parecia ter dado luz verde para permitir que Anxiao fosse o líder de todos os atiradores da força, em vez dos irmãos Hornet. As tropas feridas passaram a noite tratando-se delas mesmas, enquanto as tropas que não ficaram feridas tiveram uma noite de sono tranquila. A chuva parou no crepúsculo. O solo estava lamacento, misturado com sangue e projéteis de bala. Um cheiro estranho e pungente também foi emitido pelo solo. Anxiao estava preparado para fechar os olhos para tirar uma soneca quando ouviu uma comoção saindo do dispositivo de comunicação. Os alvos apareceram. Anxiao abriu os olhos e olhou para a mansão. O velho careca e um cavalheiro de boa aparência apareceram atrás das cercas da mansão. Todas as tropas mercenárias ficaram alarmadas e olharam com curiosidade para os alvos que deveriam proteger. Quando todas as tropas mercenárias e assassinos chegaram antes dele, o homem aberto e careca começou a falar. Obrigado pela proteção que vocês ofereceram nos últimos dias. Agora vou chamar os nomes de alguns dos caras com quem quero falar. O velho careca entoou uma lista de nomes. Os nomes pertenceram aos comandantes das tropas mercenárias e assassinos com destacado desempenho na missão. O Sr. Black, que era o codinome de Anxiao, também foi mencionado. Por favor, entre na mansão em 10 minutos. Eu tenho algo para discutir com vocês. A condição para o fracasso da missão mudou. A condição de não entrada na mansão:
o que levaria diretamente ao fracasso da missão, não estava mais lá. O aparecimento dos dois personagens misteriosos criou uma intensa discussão entre as tropas curiosas e intrigadas. Em vez disso, ondas de inquietação puderam ser sentidas no coração de Anxiao. Ele conseguiu reconhecer um dos caras. É ele, Bennett Anderson. Nenhum adjetivo chamativo foi exigido para descrever Bennett. Na verdade, uma simples frase foi o suficiente. Bennett foi o personagem principal do planeta Aquamarine. Incrível, certo? Havia algo ainda mais incrível. Bennett era outro personagem principal no enredo principal do planeta Aquamarine que poderia levar os jogadores a acessar as missões disponíveis apenas no enredo principal. Com isso dito, isso significava que Bennett era um personagem importante que muitos jogadores queriam agradar. Além disso, Bennett era um treinador de habilidades gerais oculto. Os olhos de Anxiao brilharam. Em menos de 10 minutos, ele fez um telefonema para a família Rothschild, ao Consus. Quero trocar por alguns itens. Você não está na missão de implantação? O que você precisa? O sabre dos líderes do Silver Defender e o rifle de atirador Locke. Tudo bem. Eu não imaginei que você teria um hobby assim. Vou chamar alguém para ajudá-lo a encontrar os itens. Eles serão enviados a você em 2 dias. Sublinhado. Você solicitou a troca pelo sabre do líder do Silver Defender, da família Rothschild, menos 300 pontos de afeto. Status de relacionamento atual. Amigável. Sublinhado. Você solicitou a troca pelo Lowcock Sniper Rifle, da família Rothschild, menos 300 pontos de afeto. Status de relacionamento atual. Amigável. Traço. Anxiao acenou com a cabeça e desligou o telefone. Todas as tropas estavam olhando para os indivíduos selecionados quando eles entraram na mansão. O interior da mansão segue um estilo clássico minimalista. Além de um lustre pendurado no teto, não havia sinais de extravagância nas outras partes da sala. O velho careca estava sentado em seu sofá e o cavalheiro simpático estava atrás dele. Sente-se onde quiser. Os indivíduos selecionados ocuparam seus assentos nos sofás e cadeiras nos diferentes cantos da sala. Anxiao permaneceu de pé. Ele se encostou no armário de vidro que guardava todas as garrafas de vinho. Ele olhou fixamente para o cavalheiro amigável. Esse era mesmo Bennett. Ele pode ter parecido um homem de meia idade, mas na verdade ele tinha mais de 60 anos. Ele era um poderoso sobre-humano. Portanto, ele parecia mais jovem, pois envelheceu em um ritmo mais lento. O homem careca e idoso ergueu os óculos e disse deliberadamente: Deixe-me apresentar-me, eu sou Wang Yuan e exigirei a proteção de vocês por um longo período de tempo. Hoje, chamei vocês aqui para que pudesse conhecer todos vocês. Além disso, a mansão estará aberta para a visita de vocês. Se vocês quiserem, todos podem até descansar na mansão. Wang Yuan. Nunca ouvi esse nome antes. Todos se entreolharam confusos. Na verdade, eles ficaram intrigados com o fato de que os dois caras misteriosos decidiram se refugiar na mansão River Valley, já que Seagull City parecia um lugar muito melhor para isso. Além disso, quem eram os inimigos que os perseguiam implacavelmente? Eles perceberam que Wang Yuan não tinha intenção de fazer as perguntas que eles tinham em seus corações. Portanto, eles não se incomodaram em fazer essas perguntas. Além disso, fazer perguntas delicadas não era uma boa prática de sua profissão. Vocês são a força central defendendo River Valley Manor. E assim que a missão for concluída, disse Wang Yuan, vou distribuir recompensas adicionais para vocês em particular. Os olhos de muitos comandantes mercenários brilharam. A recompensa estipulada pela missão deveria ser compartilhada com todas as outras tropas. No entanto, uma recompensa não declarada entregue em particular ao comandante não precisa ser compartilhada com seus homens. O comandante poderia usar a recompensa como desejasse. A reunião foi curta. Os comandantes voltaram para cuidar de seus companheiros de tropa. Alguns suprimentos de munição também foram transferidos para a mansão para armazenamento. A mansão era muito grande e com muitos quartos vazios que estavam disponíveis para as tropas descansarem dentro. A agitação mudou para a mansão, e logo, as pessoas começaram a entrar e sair da mansão indefinidamente. Wang Yuan e Bennett ficaram por um tempo antes de fazerem suas jogadas. Anxiao moveu-se rapidamente até os dois. Senhor Preto, qual é o problema? Wang Yuan deu um leve sorriso. Ele se lembrou da atuação impressionante do atirador na noite anterior. Ainda estava fresco em sua mente. Anxiao olhou para Bennett e disse: Quero falar em particular com ele. Wang Yuan e Bennett pareceram chocados. Eles se olharam por um momento. Wang Yuan sorriu e caminhou até o outro lado da sala para dar a Anxiao e Bennett seu espaço pessoal. Por que você quer falar comigo? Bennett ficou perplexo. Já nos encontramos antes? Anxiao respirou fundo e falou baixinho em um volume que apenas os dois podiam ouvir. Bennett Anderson, você é o cara lendário que estava ativo nos tempos do antigo período de guerra. Você treinou anteriormente no campo de treinamento Miseorot, que estava diretamente subordinado à agência de inteligência Ordina. Você foi um de seus melhores agentes e uma máquina de matar de sangue frio. No meio do período de guerra, você se tornou o capitão do time de elite de agentes Ordina que atendia pelo codinome Blue Devil. Você realizou centenas de infiltrações, sabotagens, assassinatos e operações secretas. Você deixou Ordina e acabou se tornando um traidor. Sua cabeça agora vale uma recompensa de 15 milhões. Depois que você desertou, você desapareceu por 2 anos. A lenda diz que você estava passando por um treinamento duro no terreno árido do continente norte. Você estava supostamente caçando feras na Serra do Caroso. Quando você apareceu novamente, você se tornou o homem mais forte deste planeta. Você entrou na guerra novamente, mas não ajudou nenhuma das partes envolvidas na guerra. Em vez disso, você ajudou os refugiados em suas fugas e, por meio disso, construiu uma organização forte que foi a antecessora da organização Dark Web existente.
Você apareceu inúmeras vezes nas regiões devastadas pela guerra e, à medida que mais pessoas eram salvas por você, você gradualmente se tornava conhecido como o herói pelas pessoas de seu tempo. Além disso, você deixou sua marca por ter um registro de batalha incrível e quase inacreditável. Quando a guerra acabou, você deixou o cenário mundial. Você cobriu seus rastros e desapareceu. A partir de então, você nunca mais apareceu aos olhos do público. Todas essas palavras foram a descrição oficial de Bennett que foi dada no jogo. Anxial não conseguia mais se lembrar dos detalhes essenciais e só conseguia dar uma visão geral aproximada. Havia alguns personagens principais em cada planeta. Eram como estrelas cadentes no céu, deixando rastros brilhantes para as pessoas de sua época e marcas impressionáveis na história dos planetas. Bennett era o personagem principal do planeta Aquamarine. Mesmo Willa não poderia ser comparada a Bennett em pé de igualdade. A ascensão da deusa da morte pertenceu a versões posteriores. Depois de ouvir as palavras de Anxial, Bennett ficou surpreso. Anxial foi o primeiro entre todos os seus guardas a realmente apontar sua verdadeira identidade. Mesmo depois de décadas, alguém ainda conseguia reconhecê-lo. Bennett parecia realmente frio, como um bloco de gelo, no passado, e ele parecia completamente diferente agora. Ele realmente mudou muito. Então como foi possível que sua verdadeira identidade fosse reconhecida? A especulação mais provável apareceu no coração de Bennett. Ele perguntou hesitante, então, você é meu fã?